Alô, galera, aquele abraço! O Bragantino, do Ítalo, ex-jogador do Inter, é momentaneamente o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, hein? Do Elias, lidera a Série B, pegou o elevador, em 3 rodadas, subiu 16 posições e agora é o primeiro colocado. O Cruzeiro, pela primeira vez na sua história, na Série B, 2020, 2021 e agora 2022, pela primeira vez o Cruzeiro fecha uma rodada no G4. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Plantão do Paulinho. Antes disso, rodando aqui os gols do Grêmio na vitória sobre o CRB. Tá na tela para você. Primeiro gol marcado por Elias. Primeiro tempo de partida, o Grêmio fez o placar, fez o resultado na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, o Grêmio foi para cima do Ceará, mas não conseguiu ampliar o marcador. Diego Souza perdeu 2 chances incríveis. Agora rolando aí o segundo gol na tela. Jogada pela esquerda do Biel, que passa para Bitelo e o Bitelo manda para a rede, um golaço do Bitelo. Depois o Biel ainda foi, colocou a bola para a rede, mas a bola já tinha entrado. Gol do Bitelo na súmula, gol do Bitelo. O Grêmio venceu a partida por 2-0. Tá aí a jogada, a preparação do Biel e o gol do Bitelo. 2 para o Grêmio, 0 para o CRB. Grêmio subindo no elevador, 16 posições, é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Roda agora o gol do Ítalo. Rodando na tela para você o gol do Ítalo. O Bragantino momentaneamente é líder do Brasileiro. Jogou em Fortaleza hoje, jogada pela esquerda e o Ítalo bateu de primeira. Belo gol do Ítalo. Bragantino 1-0 para cima do Ceará. Tá aí, vibração dos jogadores do Bragantino. E, consequentemente, a vitória de 1-0 e liderança do Bragantino momentânea. Daqui a pouco eu vou falar também da Série A, da Série B. Enfim, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado tem o link da KTO. Acessa o site, vai no link, vai no site, é kto.com, te inscreve lá. Faz teu primeiro depósito na KTO e ao fazer o primeiro depósito, não pode esquecer, é no primeiro depósito tem que usar o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. kto.com e o código, é claro, é Paulinho. Vamos nessa então, deixa eu colocar aqui embaixo, deixa eu trocar a tela. A Série B tem 3 times já garantidos ao final da rodada no G4. Tá na tela para você, classificação atualizada aí. O Grêmio é líder, tem 10 pontos, 3 vitórias, saldo 4. O Bahia é segundo colocado, 10 pontos ganhos, 3 vitórias, saldo 3. O Cruzeiro ocupa a 3ª posição, também com 10 pontos, também com 3 vitórias, mas saldo positivo 2. Lembrando que o Grêmio há 3 rodadas era 17º colocado, agora é líder. Nesta 5ª rodada subiu 16 posições. O Bahia está 5 rodadas no G4, o único clube 5 rodadas no G4. E o Cruzeiro pela primeira vez desde 2020 no G4, fechando uma rodada na Série B. Volta para mim aqui, a Chapecoense no momento ocupa a 4ª posição, tem 8 pontos na tabela. Poderemos ter fechando o G4 aí, a Chapecoense que tem 8 pontos, o Vasco da Gama, que tem na 10ª posição 6 pontos, e também a equipe do Náutico. O Náutico está aqui em cima, 8º lugar, com 6 pontos na tabela. Então, ao final da rodada, bota de novo a tabela no ar aí. Olhem só, a Chape na 4ª posição com 8, o Náutico em 8º com 6 e o Vasco em 10º lugar com 6. Um desses times vai fechar a rodada na 4ª colocação. Volta para mim, deixa eu trocar a tela aqui, porque tem a rodada da Série B, fechando nesse domingo e também na terça-feira. Nesse domingo, 11 da manhã, tem Criciúma e Novo Horizontino, 6 da tarde, Tombense e Vasco da Gama. Lembrando, Criciúma e Novo Horizontino brigando para não entrarem ou não permanecerem, no caso do Novo Horizontino, na zona de rebaixamento. O Tombense brigando para não entrar no Z4, o Vasco para ingressar no G4. E terça-feira, 9h30 da noite, tem no Recife Náutico contra o Guarani de Campinas. O Náutico tentando ingressar no G4, o Guarani tentando aí não entrar na zona de rebaixamento. É porque, coloca a tela, na tela para nós de novo aí, produção, a classificação atualizada. A turma de baixo, pessoal, ó, para ter uma ideia. Lá embaixo, Vila Nova, 18º com 4 e o Lanterna CRB com 20. Esses dois, com 1 ponto, 20ª posição com 1 ponto, esses 2 times vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Estão hoje entre os rebaixados, o Tombense com 4 e o Novo Horizontino com 2. Mas ao final da rodada poderão entrar no Z4
o Criciúma que tem 4 e o Guarani que tem 4. Volta para mim aqui. Então, Criciúma e Guarani com 4, certo? Tombense com 4 e Novo Horizontino com 2. 2 desses 4 times vão fechar a rodada na B, na zona de rebaixamento. Vamos passar para A. Quem lidera é o Bragantino, 8 pontos na tabela, 2 vitórias, saldo positivo 5. O Atlético Mineiro é o segundo, também tem 8 pontos, também tem 2 vitórias, mas o saldo é 3. Então, portanto, pelo saldo, o Braga é o líder. O Santos com 7, o Cuiabá também com 7, fecham o G4, zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Na 5ª posição está o Corinthians, tem 6 pontos. Em sexto, também com 6, aparece o América. Esses dois, Corinthians e América Mineiro, neste momento garantindo as vagas do Brasil para a chamada pré-Libertadores. Volta para mim aqui. O Inter é o 7º colocado, tem 6 pontos. O Avaí, amanhã tem, nesse domingo, Inter e Avaí, 7 da noite no Beira-Rio. Inter e Avaí, os dois com 6 pontos na tabela. Poderemos ter aí um líder, é claro, apenas um, mas 5 equipes disputam esta liderança neste final de semana, nesta rodada, na verdade, que só termina na segunda-feira. O Bragantino, com uma combinação de resultados, secando aí Santos, Corinthians, Inter e Avaí, pode ser e permanecer como líder na tabela. Não é uma tendência, mas pode acontecer. O Santos, dos concorrentes, é o que está mais próximo da liderança, porque não depende de nenhum resultado paralelo. Vou botar aqui, ó. O Santos joga na segunda-feira o clássico, 8 da noite no Morumbi com o São Paulo. Se o Santos vencer o clássico Sansão, o Santos assume de forma isolada a liderança. Por quê? O Peixe tem 7 pontos. Se vencer, vai a 10. Ultrapassa o Galo e o Bragantino tem 8 pontos na tabela. E ninguém mais poderá alcançar, consequentemente, o Santos. Por quê? Se o Corinthians vencer, vai a 9. Se o Inter ou o Avaí, se um dos dois vencer aqui, quem vencer vai a 9 também. O Santos vencendo o São Paulo, já vai ter 10. Então, Santos só depende dele. Quem mais? Corinthians, pessoal. Coringão joga em casa contra o Fortaleza, 4 da tarde nesse domingo. Se o Corinthians vencer, vai a 10 pontos. Para ser líder, obviamente, vai torcer porque o Santos na segunda-feira não derrote São Paulo. Se o Corinthians vencer o Fortaleza e der empate no clássico Sansão ou vitória do São Paulo, o Corinthians é o líder absoluto com 10 pontos na tabela. O Inter, para ser líder, o Inter tem 6 pontos. Para começo de conversa, tem ganhado o Avaí. Ganhando o Avaí, ultrapassa Corinthians, Cuiabá, Santos, Atlético e Bragantino, vai a 9. Certo? Mas poderá ser ultrapassado na rodada ainda pelo Corinthians, que joga mais cedo, 4 da tarde em casa. Se o Coringão vencer o jogo, vai, por exemplo, se cada um vencer por um gol, o Coringão faz 1-0 no Fortaleza, o Inter faz 1-0 no Avaí, o Corinthians vai a 9 pontos, saldo 3, o Inter vai a 9 pontos e saldo 1. Então, para o Inter ser líder, primeiro, tem que vencer o Avaí, torcer para que o Corinthians não derrote o Fortaleza, que dê empate ou Fortaleza nesse domingo, e que o Santos, no clássico Sansão segunda, não derrote São Paulo, dê empate ou vitória do São Paulo. Finalmente o Avaí. O Avaí pode ser líder. Se o Avaí vencer o Inter, se o Avaí vencer o Inter no Beira-Rio nesse domingo, vai a 9. Aí vai torcer para que o Corinthians não vença o Fortaleza e que o Santos não vença o São Paulo. Então, Bragantino, Santos, Corinthians, Inter e Avaí, um desses 5 vai fechar a rodada na primeira posição na tabela. A rodada termina somente na segunda-feira. Nesse momento, tabela no ar aí, ó. O Atlético Goianiense com 3 pontos, o Goiás com 2, o Juventude com 1 e o Fortaleza com 0 estão na zona de rebaixamento. É certo que Atlético Goianiense e Goiás fecham a zona, fecha a rodada na zona de rebaixamento. Juventude e Fortaleza, que jogam no fim de semana agora, podem sair do Z4. E podem entrar no Z4 o Ceará e também o Atlético Paranaense. Volta para mim aqui, ó, para ter uma ideia. A rodada tem, nesse domingo, 11 da manhã, Botafogo e Juventude. 4 da tarde, Coritiba e Fluminense. Às 4, Corinthians e Fortaleza. 7 da noite, o Inter contra o Avaí. E fechando a rodada, confirmando, na segunda, 8 da noite, São Paulo e Santos. É isso aí. Um balanço total aqui das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Fui, abraço, tchau.